Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. A aula dessa semana será a respeito das fontes de corrente e as expressões dos circuitos para divisor de tensão e divisor de corrente. Então vamos entender um pouco mais sobre isso e ver alguns exemplos. Então, primeiro, como nós vimos até o momento, os circuitos elétricos são alimentados por fontes de tensão. E, de maneira geral, na prática, é assim que funciona. As fontes de corrente são mais raras, mas são muito úteis quando a gente precisa fazer alguma modelagem de sistemas. Então, se a gente estiver precisando falar um pouco de algum componente, essa fonte de corrente pode aparecer como uma parte dele, como é o caso, por exemplo, do transistor, muito usado em eletrônica. E vamos também ver que a tensão em um circuito série, nós já sabemos que ela se divide por os resistores que estão ali. Mas é possível utilizar uma expressão para ajudar nesse cálculo e verificar como que a divisão acontece. Do mesmo modo, é possível aplicar uma expressão e ver como que a corrente no circuito paralelo se divide. Esse tipo de análise é muito útil quando a gente estiver resolvendo principalmente circuitos mistos, igual a gente vai ver alguns exemplos aqui. É mais uma ferramenta que a gente vai ter para poder lidar com esse tipo de circuito. Então, primeiro, as fontes de corrente. Nós já conhecemos as fontes de tensão. Elas são elementos que mantêm uma tensão fixa entre seus terminais e a corrente que vai passar pela fonte depende da resistência que a gente conectou nela. Então, um exemplo bem simples. Se eu tenho uma fonte de tensão de 10 volts, ela tem 10 volts independente do resistor que eu conectei nela. Agora, se eu quiser saber qual é a corrente que essa fonte fornece, eu preciso saber qual é o valor da resistência. Exemplo, se a fonte tem 10 volts e o resistor tem 5 ohms, a corrente é de 2 amperes. Então, eu terei 10 volts, 2 amperes. Agora, se eu coloco um resistor de 10 ohms, eu terei uma tensão de 10 ohms com um resistor de 10 ohms, a corrente vai ser de 1 ampere. Ou seja, a corrente varia de acordo com o resistor que a gente está ligando. Já a fonte de corrente funciona de uma maneira oposta, né? Ou seja, a corrente nela é constante, independente da carga que a gente ligar nessa fonte. A corrente que flui dela vai ser a mesma e a tensão entre seus terminais vai depender do resistor. Então, se eu tiver uma fonte de 1 ampere, independente do resistor que eu ligar nela, a corrente nesse resistor será de 1 ampere. Se esse resistor tiver 5 ohms, a fonte para fornecer 1 ampere vai precisar aplicar 5 volts. 5 volts dividido por 5 ohms, 1 ampere. E se o resistor tiver 10 ohms, por exemplo, a fonte vai ter uma tensão de 10 volts. Porque 10 volts dividido por 10 ohms mantém aquele mesmo 1 ampere que a fonte tem. Então a ideia básica é corrente constante. Esta é a simbologia de uma fonte de corrente. É um círculo com uma seta no interior dele, e essa seta aponta para onde a corrente está saindo. Nós vimos na teoria, né, que de acordo com o sentido convencional de fluxo de corrente, ela sempre sai do positivo. Se ela sai do terminal apontado pela seta, obrigatoriamente aquele terminal é o positivo. Então, no caso, o terminal superior dessa fonte aqui seria o positivo dela. Então, no final das contas, é muito parecido com o que a gente tem feito na hora de analisar a fonte de tensão. A diferença é que, em vez de ter a tensão para calcular a corrente, nós vamos ter a corrente para calcular a tensão. É basicamente isso daí que muda. E aqui nós temos um exemplo de circuito série e de circuito paralelo. Então, eu vou resolver esse exemplo aqui com vocês para a gente entender melhor como que essa fonte funciona. Então, aqui nós temos uma fonte de corrente de 10 mA, aplicando corrente nos 3 resistores conectados em série. Então, se a gente quer descobrir, né, os valores de corrente aqui primeiro, a gente pode falar o seguinte: se o circuito é série, I2 é igual a I1, que é igual a I3, que é igual a I total. Então, podemos dizer aqui que todos os resistores têm os 10 mA da fonte, porque não tem divisão de corrente aqui, né? A corrente que saiu da fonte passa pelos 3 resistores e retorna. E aí a pergunta agora é a seguinte: qual é o valor de tensão de cada resistor? Então tem o resistor 1, de 200 ohms. Nós sabemos, de acordo com a lei de Ohm, tensão é resistência vezes corrente. Se a resistência dele é 200 ohms e a corrente é 10 mA, nós vamos ter então uma tensão de 2 volts. Para o resistor R2, a gente pode fazer a mesma análise. R2 vezes I2. R2 vale 300 ohms e a corrente é a mesma para todo mundo.
Então nós vamos ter aqui 3 volts. E por fim, V3, R3 vezes I3. Então 500 vezes 10 mili. Então nós teremos aí uma tensão de 5 volts. Então nós percebemos aqui que a soma das 3 tensões é igual a 10 volts. Mas nós não temos ainda a tensão da fonte. Nós sabemos que o terminal positivo está aqui em cima, que é de onde sai a corrente do circuito, e o terminal negativo é o de baixo. Mas a gente não sabe ainda qual é o valor de tensão. Mas nós podemos usar a mesma estratégia que a gente tem feito para os circuitos anteriores, que é o cálculo da resistência equivalente. Quando a gente terminar esse cálculo, nós vamos ter a fonte de corrente ligada a um resistor equivalente, ou seja, os mesmos 10 mA ligados a um resistor só dessa vez. E como o circuito é série, a resistência equivalente aqui é bem fácil. É só fazer a soma de todas elas. E nós chegaremos a 1000 ohms, ou 1 kΩ. E a tensão total, nesse caso aqui, que é a tensão da fonte, é encontrada multiplicando a resistência equivalente do circuito pela corrente que ela fornece. Então nós temos aqui 1000 vezes 10 mili seria 10.000 mili, que é a mesma coisa que 10 volts. Ou seja, a gente percebe que é a mesma tensão que a gente obteve na soma das tensões individuais. Então nosso cálculo está correto. Agora a gente tem aqui o circuito paralelo. Nesse caso, a gente não pode afirmar o valor da corrente logo de cara em nenhum resistor, porque esses 200 mA da fonte se dividem para os 3 resistores aqui. Então a gente não sabe exatamente como que essa divisão vai acontecer. A ideia é trabalhar com a resistência equivalente. Então, calculando aqui a resistência equivalente desse circuito paralelo, aí sim poderemos afirmar que a corrente de 200 mA passa pelo único resistor do circuito. Logo, poderemos calcular a queda de tensão nele, que vai ser a mesma queda de tensão da fonte, nas duas situações. E como o circuito é paralelo, todos os resistores têm o mesmo valor de tensão. Então, para esse caso, nós podemos fazer aqui o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E aí, substituindo os valores agora, podemos falar o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 5K, 5.000, mais 1 sobre 20K, mais 1 sobre 4K. Então, resolvendo isso daqui na calculadora, nós vamos achar 0,5 mili. Lembrando que nós temos o inverso da resistência equivalente, não a resistência em si. Então, invertendo aqui os dois lados da igualdade, nós vamos chegar a uma resistência de 2 kΩ. Isso significa que eu tenho 200 mA aplicados a 2 kΩ. Então, se eu quero saber a tensão da fonte, é só uma questão de multiplicar, né, a corrente da fonte pela resistência equivalente. Então, 200 mA vezes 2K. Multiplicando K por milha, eles se cancelam, que é 10 a menos 3 vezes 10 a 3. E vamos ter aqui, então, 200 vezes 2, 400 volts. Então, essa daí é a tensão da fonte, né? Isso significa que, para garantir os 200 mA que ela deve, né, como fonte de corrente, é necessário que ela aplique uma tensão de 400 volts. Se a gente estivesse trabalhando com outro valor de resistência equivalente, por exemplo, em vez dos 2K, se a gente estivesse trabalhando com 1K apenas, esse resultado aqui teria sido a metade, né? Ou seja, se a resistência tivesse metade do valor, a fonte poderia aplicar metade da tensão para fazer circular pelo circuito a mesma corrente. E aí o objetivo, né, como eu falei com vocês, é sempre manter esses 200 mA aí no circuito. E agora podemos calcular as correntes. Corrente do resistor 1, que é esse aqui de 5K, são os 400 volts da fonte sobre 5K. Então, 400 sobre 5, 80. Dividir por mili é a mesma coisa que multiplicar por micro. Então vamos ter aí 80 mA. Se vocês fizerem direto na calculadora, também vai dar certo, né, claro.
I2 é igual a 400 volts dividido por 20 kΩ. 400 por 20 dá 20. Isso, 400 por 20 dá 20. E dividir por quilo é a mesma coisa que colocar mili. Então tá aí, 20 mA. E por fim, a corrente do resistor 3 é a tensão da fonte pela resistência dele, 4K. Então aqui nós vamos ter 100 mA. Somando as correntes, nós vamos ver que teremos aqui 80 com mais 20, 100, com mais 100, 200 mA, que é a corrente da fonte. Ou seja, a ideia da lei de Kirchhoff das malhas continua sendo respeitada. Saíram aqui 200 mA da fonte, para o resistor 1 desceu 80, continua então 120, desse 120 desceu 20 para o resistor de 20K, e os últimos 100 mA foram para o resistor de 4K. Então percebam que a análise é muito parecida com o que a gente tem feito. A diferença é que a gente não tem agora a tensão fixa, e sim a corrente fixa. Então, mesmo procedimento, calcula a resistência equivalente. Agora, já que nós temos a corrente, né, e não temos a tensão, a gente calcula a grandeza que está faltando. No restante, é só aplicar as mesmas leis que a gente tem trabalhado até aqui. Resolvido o exemplo da fonte de corrente, a gente vai ver agora a regra do divisor de tensão. Então, se a gente tiver um circuito série, por exemplo, ou até mesmo um circuito misto, e precisar definir como que a tensão se divide para aqueles resistores, nós podemos trabalhar com as leis de Kirchhoff e de Ohm, como a gente tem feito. E outra possibilidade é usar a regra do divisor de tensão. Nessa regra, nós vamos definir, de acordo com o valor da resistência, qual é a tensão que aquele resistor vai receber, né? Ou seja, daquele total ali que eu tenho da fonte, por exemplo, qual é a parcela que vai caber para cada resistor. Então, uma questão que deve ser observada é que a resistência é que vai definir como que a divisão acontece. Então, se eu tiver uma fonte de tensão e dois resistores em série ligados a essa fonte, se os resistores tiverem valores iguais, a tensão vai dividir ao meio, né? Eu vou ter metade do valor de tensão para cada resistor. Agora, se eu tiver resistores diferentes, nós vamos ter a maior tensão no resistor que tem a maior resistência. Isso acontece porque a tensão, na verdade, né, é proporcional à resistência, porque como os elementos estão em série, eles têm a mesma corrente. E para chegar na tensão, eu preciso multiplicar a corrente pela resistência. Logo, o resistor que tem a maior resistência vai ter também o maior valor de tensão. E aqui temos um circuito para exemplificar essa questão da divisão. Então nós temos ali uma fonte de tensão com um valor não especificado aqui, que foi chamado simplesmente de VIN, seria uma tensão de entrada. Temos os resistores R1 e R2. A tensão da fonte então vai se dividir para esses dois resistores. Se eles forem iguais, eu vou ter metade de VIN em cada um, igual eu falei com vocês. Agora, se eles forem diferentes, eu preciso saber como que essa divisão vai acontecer. E aqui é chamado de Vout a tensão no resistor 2, mas eu poderia falar também de uma tensão no resistor 1, não tem problema algum. Então, aqui, a tensão no resistor 2, que foi chamada aqui de Vout, pode ser calculada pela expressão apresentada aqui abaixo, né? Ou seja, o V2 é igual à tensão de entrada, a tensão da fonte, vezes a resistência 2, dividido pela soma das duas resistências. O que essa expressão faz aqui já é analisar o circuito série de uma maneira indireta. Então, olha só, a soma das duas resistências no circuito série significa a resistência equivalente dele. Se eu dividir a tensão da fonte pela resistência equivalente do circuito, eu terei, de acordo com a lei de Ohm, a corrente total que flui por esses dois resistores. E por fim, se eu multiplicar a corrente pelo valor da resistência R2, eu terei então a tensão no resistor 2. Ou seja, essa expressãozinha aqui já resume toda a análise de circuito série que a gente poderia fazer para esse caso aqui. Ela simplifica bastante a nossa análise. Então é interessante a gente conhecer ela e lembrar, né, que se eu quero saber como que a tensão se divide, eu preciso saber qual é a tensão total daqueles dois resistores, nesse caso aqui é a própria tensão da fonte, e aí eu vou dividir a tensão total deles pelas duas resistências e multiplicar pela resistência que eu estou querendo saber o valor de tensão, né? Então, se eu quiser saber no R1, por exemplo, se em vez de calcular V2 eu quisesse calcular V1, eu poderia colocar aqui, V1 é igual a tensão de entrada dividido por R2 menos R1 do mesmo jeito, só que na hora de multiplicar, eu usaria o valor de R1 dessa vez para ter o valor de tensão nele.
E é claro que a lei de Kirchhoff é válida. Eu poderia também calcular o V2 e falar que a tensão V1 é o total menos a do resistor 2, né? Porque somando as duas quedas de tensão, eu preciso chegar na tensão da fonte, igual a gente já tem visto em sala de aula. E aí temos aqui um exemplo para a aplicação da expressão do divisor de tensão. Então nós vamos ver esse exemplo da maneira convencional, como a gente tem trabalhado o circuito sério, e vamos aplicar também a expressão do divisor de tensão para ver o quão rápido, né, a gente consegue resolver isso daí. Então, pegando o circuito série que nós temos aqui, o objetivo é calcular, né, a tensão nos dois resistores. A gente pode aplicar a expressão do divisor de tensão. Então, se eu quero saber a tensão no resistor 1, que eu vou chamar aqui de V1, eu tenho que fazer a tensão da fonte, ou tensão total, dividido pela soma das resistências, multiplicado pela resistência de interesse, né? Nesse caso a resistência 1. Então posso falar aqui que V1 é igual a tensão da fonte, 30 volts, vezes R1, 200 ohms, sobre R1 mais R2, 200 mais 100 ohms. Então nós vamos ter aqui 200 dividido por 300. V1 é igual a 30 vezes 200 dividido por 300. Então, cortando aqui os zeros, cortamos aqui o 3 também, vai ficar então 10 vezes 20. 10 vezes 2, na verdade, né? 20 volts. Então, essa é a tensão do resistor 1. Com uma expressão, eu já tenho logo a tensão nele. Detalhe que eu só posso aplicar essa expressão porque eu sei que eu tenho 30 volts distribuído para os dois resistores. Se eu tivesse um terceiro resistor aqui, eu já deveria trabalhar de uma maneira diferente. O R3 apareceria aqui no denominador também. Tá? Mas como a gente só tem 2, é possível fazer isso. E agora o V2 é só seguir do mesmo jeito. Né? Eu vou fazer a tensão da fonte vezes R2 agora, que é o resistor de interesse, sobre R1 mais R2. Então é o mesmo procedimento. Eu vou ter aqui 30 volts vezes 100 sobre 200 mais 100. Então, fazendo o cálculo aí, a gente percebe que a tensão é de 10 volts. Somando as duas tensões, nós chegamos exatamente nos 30 volts da fonte. Então, percebam que a análise é bem simples, né? E se a gente quiser fazer o cálculo da corrente, também é simples. Então, posso fazer aqui, I1 é igual a tensão, que é 20 volts, sobre a resistência, que é 200 ohms. Então, 2 dividido por 200, nós vamos ter aqui 100 miliamperes. E do mesmo jeito, se eu fizer para o resistor 2, eu tenho que chegar no mesmo valor, né? Porque afinal de contas, esse é um circuito sério, a corrente é a mesma para os dois elementos. Então vou pegar a tensão dele, que é 10 volts, e dividir pela resistência, que é 100 ohms. Então nesse caso aí, a gente chega nos mesmos 100 miliamperes. Então lembrando, se a gente fosse resolver da forma convencional, a gente precisaria calcular a resistência equivalente, depois dividir a tensão da fonte pela resistência equivalente, enfim, aquele procedimento que a gente já tem aplicado, que fizemos até na aula de hoje. E seguindo a expressão do divisor de tensão, a gente consegue chegar nos mesmos resultados. Então, dependendo do momento, pode ser mais vantajoso aplicar esse tipo de análise. É claro que percebam que não faria diferença em termos de resultado, né? Só que dependendo do caso aí, pode ser mais simples aplicar a expressão do divisor de tensão para chegar nesses dados. Porque se eu fosse fazer normalmente, né, eu precisaria de mais etapas. Eu calcularia aqui uma resistência equivalente, que é 100 mais 200, 300 ohms. Aí, com essa resistência equivalente, eu calcularia a corrente total, 30 volts, que é a tensão da fonte, por 300 ohms. Então, eu chegaria aqui nos 100 miliamperes. Aí eu poderia calcular V1, que é 100 miliamperes vezes 200. E depois V2, que é 100 miliamperes vezes 100. Então, a gente teria aqui 4 etapas. Desse jeito, a gente tem uma etapa para cada valor de tensão. E depois calcula aqui as correntes. Na verdade, eu posso calcular só uma corrente, né? Porque já que eles estão em série, eu posso afirmar que elas são iguais. E agora a gente tem a regra do divisor de corrente. Então a ideia é a mesma do caso anterior, né? Nós temos uma corrente chegando para 2 resistores e eu quero saber como que ela vai se dividir. Detalhe que nesse caso, os resistores não podem estar em série, porque se eles estiverem em série, a corrente nos dois tem o mesmo valor. Então agora a gente precisa considerar resistores em paralelo. A corrente que chegou para 2 resistores em paralelo vai se dividir de qual modo? Qual é a porcentagem da corrente que eu vou ter para cada um? Então nós vamos seguir uma expressão muito parecida com a anterior.
A questão é que agora a divisão de corrente é inversamente proporcional. A corrente é maior no resistor de menor resistência, porque é como se a corrente chegasse em uma bifurcação, em um caminho, né, dividido. E aí de um lado ela vê um resistor com uma resistência baixa e do outro uma resistência elevada. Então, naturalmente, a corrente vai preferir, né, entre aspas, fluir pelo resistor de menor resistência. Por isso que a corrente nesse resistor vai ter um valor maior. Então agora é só pensar nessa questão do inversamente proporcional. Tá? Então aqui nós temos um circuito paralelo, sabemos que ele é paralelo porque os dois terminais da esquerda estão ligados e os dois terminais da direita também estão ligados. Esse resistor aqui foi chamado de RA e o de baixo de RB, mas poderia ser R1 e R2, não tem problema algum, né? Não se preocupem com essa nomenclatura diferente. E aqui nós temos uma corrente total que está chegando para esses dois resistores em paralelo e ela vai se dividir em IA e IB, ou seja, a parcela que vai fluir aí por cada resistor. Então a corrente no resistor B, por exemplo, pode ser calculada pela expressão abaixo. Aqui, ó. IB é igual a I total, né, a corrente total que está chegando, dividido por RA mais RB, ou seja, pela soma das duas resistências. E agora percebam que eu vou multiplicar não pelo RB, mas pelo RA, ou seja, é inversamente proporcional. Né? Então, se o RA for maior, por exemplo, a parcela do IB vai ser maior do que a IA. Tá? Então, a ideia é só pensar desse jeito. A corrente vai fluir mais por onde eu tenho uma resistência menor. Essa é a regra básica. E aqui a gente tem um exemplo, onde é necessário calcular a corrente nos resistores, utilizando a expressão do divisor de corrente. Temos uma fonte de 10 mA, um resistor de 200 e outro resistor de 300. Então vamos ver agora como que essa divisão vai ser feita. Agora a aplicação do divisor de corrente. Nesse caso a gente tem um circuito paralelo com uma fonte de corrente de 10 mA, aplicando aí esse valor de corrente a dois resistores, o primeiro de 200, o segundo de 300 ohms. Se eu quiser saber a corrente no resistor 1 e 1, basta fazer a corrente da fonte dividido pela soma dos dois resistores e multiplicado pelo resistor contrário. Então, se eu quero a corrente no resistor 1, eu tenho que multiplicar pelo valor de R2, porque a corrente é inversamente proporcional. Então, a corrente vai ser maior no resistor que tiver a menor resistência. Né? Os 10 mA vão chegar aqui nesse nó, observar 200 ohms nesse ramo e 300 ohms no outro ramo. Logo, a maior parcela da corrente vai passar pelo resistor de 200. Então, a corrente no resistor 1 é a corrente da fonte, 10 mA, dividido pela soma das duas resistências, 200 mais 300, vezes a resistência 2, que é de 300 mA. Então, vai ficar aqui 10 mA vezes 300 sobre 500. Então, cortando os dois zeros, nós vamos ter 10 dividido por 5, 2, vezes 3, 6 mA. Logo, pelo resistor de 300, nós teremos 4 mA. Mas se a gente quiser confirmar, né, podemos calcular aqui. 2 é igual a corrente da fonte, 10 mA, vezes o resistor 1 agora, 200, sobre a soma dos dois. Então vai ficar 10 mA vezes 200 sobre 500. Cortando os dois zeros, 10 dividido por 5, 2, vezes 2, 4 mA. Se a gente for calcular então as tensões nos resistores, nós vamos multiplicar aqui a resistência 1, que é 200 ohms, pela corrente 1. Então chegamos a 1,2 volts. E a mesma coisa para o resistor 2, a resistência dele que é 300, vezes a corrente de 4 mA, chegando aí a 1,2 volts. Então se a gente fosse resolver isso daí sem usar a expressão do divisor de corrente, a gente teria que passar pelos passos aí já vistos, né? Calcular a resistência equivalente, que para esse circuito aí, né, nós teríamos 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então 1 sobre 200 mais 1 sobre 300. Aí resolvendo isso daqui na calculadora, né, lembrando que nós vamos ter aí primeiro o inverso, nós vamos pegar esse resultado e inverter. A resistência aí seria de 120 ohms. Então a tensão da fonte, ou a tensão total, é igual a 120 ohms vezes a corrente da fonte, chegando aí a 1,2 volts. Agora, com esse valor, a gente poderia calcular a corrente do resistor 1 e a corrente do resistor 2. Lembrando que isso aqui é V1 e V2, né? Porque como o circuito é paralelo, as tensões são iguais, igual a gente verificou aqui em cima. Então, eu poderia dividir aqui 1,2 por 200, a gente chegaria ali aos 6 mA, e 1,2 sobre 300, que a gente chegaria aos 4 mA.
Então os resultados são os mesmos, independente da análise que a gente está fazendo. A questão é que, dependendo do momento, pode ser mais vantajoso aplicar a expressão do divisor de corrente. E por fim, temos aqui outro exemplo, nesse caso, né, de um circuito misto, onde a gente vai aplicar na resolução tanto a equação do divisor de corrente quanto a equação do divisor de tensão. Então, no primeiro momento, né, nós temos aqui, na verdade, nós vamos aplicar todos os conceitos, porque a fonte também é de corrente, né, o que a gente viu na aula de hoje. Então, temos aqui 2 amperes que vão sair da fonte. Eu não sei a tensão nos terminais da fonte ainda, isso pode ser calculado. Esses 2 amperes vão chegar até esse nó e vão se dividir, uma parcela para cada lado. Detalhe que não é 1 ampere para cada lado, por quê? Aqui nós temos resistor de 50 ohms e aqui outro resistor de 200. Então não dá para saber, né, ainda para qual é a porcentagem da corrente que vai para cada lado. Depois nós temos aqui 2 resistores em série. Então a ideia é aplicar aqui o divisor de corrente e depois aplicar para esses dois aqui o divisor de tensão, igual a gente fez nos exemplos anteriores. Vamos ver como é que isso daí vai ficar. E agora a gente tem a análise desse circuito misto, onde a gente vai aplicar os conceitos que foram vistos na aula de hoje. Então vamos considerar aqui análise de circuitos, né, resolvendo aí usando a divisão de tensão e divisão de corrente. Então a gente, nesse caso aqui, por exemplo, nem vai precisar calcular resistência equivalente. Então como que isso daí funcionaria? Eu tenho 2 amperes fluindo aqui pelo circuito. Esses 2 amperes vão chegar no primeiro nó e vão dividir. Uma parcela vai passar pelo R1 e outra parcela pelo R2. Então percebam, já que esses 2 resistores estão em paralelo, a gente pode aplicar a expressão do divisor de corrente. Só corrigir um valor aqui. Na verdade aqui é 50 e aqui é 200. Então nós vamos ter uma parcela passando pelo resistor de 50 ohms, outra parcela pelo resistor de 200, e a gente sabe que não é exatamente 1 ampere para cada um, porque as resistências são diferentes. O resistor de 50 vai ter a maior parcela da tensão, da corrente, desculpa. Então podemos fazer aqui, ó, corrente no resistor 1 é igual à tensão da fonte, igual a gente fez no exemplo, né, 2 amperes vezes a resistência oposta, porque é inversamente proporcional, dividido pela soma das duas resistências. Então seria aí o 50 mais 200. 50, então 500, né? 50 mais 200. Então ficaria aqui 400 sobre 250. Resolvendo aqui, a calculadora ficaria então 1,6 amperes para o resistor de 50 ohms. Então, para esse lado aqui, nós temos 1,6 amperes. Isso quer dizer que para o outro resistor nós teremos 0,4 amperes, né, de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes. Ou, se vocês preferirem, a gente pode calcular aqui também. Ó, quanto que vai dar o I2? É a corrente total vezes a resistência oposta, nesse caso aí é de 50 ohms, dividido por 50 mais 200 ohms. Então, vamos ter aqui 100 dividido por 250. Fazendo aqui na calculadora, teremos 0,4 ou 400 miliamperes. E aí a gente sabe o seguinte, já que esses 2 resistores estão em paralelo, eu posso falar aqui que a tensão V1 é igual à tensão V2 e posso fazer então um cálculo de uma das duas. Então, exemplo, quero calcular a tensão no resistor de 50. Eu vou fazer então resistência vezes corrente, 50 vezes 1,6. Ou posso calcular para o resistor 2, que tem que dar o mesmo valor, resistência vezes corrente. E aí, resolvendo as duas na calculadora aqui, a gente vê que o resultado é o mesmo, né? 80 volts. Então, eu já sei que a queda de tensão nesses 2 resistores é de 80 volts. Com base nessa informação, eu já estou com o circuito quase todo pronto, né? Aqui, ó, tem 80 volts nos 2 resistores que estão em paralelo. Depois eu quero calcular a tensão para esses 2 últimos aqui. Podemos fazer o seguinte. O caminho mais fácil seria pensar que essa corrente de 2 amperes dividiu aqui para o resistor R1 e R2. Aqui nesse ponto, nesse nó, essa corrente se une novamente, né? As duas se unem e voltam a ser 2 amperes para o restante do circuito. Então eu posso falar que em V3 igual a resistência vezes a corrente. Nesse caso aí a gente vai ter então 40 volts. E posso falar também que o V4 vai funcionar da mesma forma. Resistência vezes corrente e eu terei aqui 80 volts.
Então, com isso, a gente resolve o nosso circuito, né? Detalhe, podemos anotar aqui também, né? Que I3 é igual a I4, que é igual a I da fonte. Afinal de contas, eles estão em série com a fonte. Se a gente for analisar aqui, né? A corrente que passa por eles é a mesma, então eles estão em série. Mesmo que a gente tenha aqui antes esses dois resistores em paralelo, né? Não impede, não. A gente continua falando que eles estão em série. Tá? Então, temos aí o circuito resolvido. Outra maneira de analisar esses dois últimos resistores aqui seria o seguinte. A gente poderia ter calculado, por exemplo, a resistência equivalente do circuito. No caso, essa daqui seria o paralelo desses dois em série com os outros dois. Então, podemos escrever aqui, ó, o paralelo de 50 com 200. Então, faria aqui o produto dos dois sobre a soma dos dois. Resistência equivalente em paralelo. E as outras duas estão em série. Então, resolvendo aqui, nós teremos esse paralelo aqui, né, vai resultar em 40. Só confirmar aqui. 40 ohms, mais 20 mais 40. Teremos, então, uma resistência equivalente de 100 ohms. A tensão, então, da fonte é igual a 100 ohms vezes 2 amperes. Então, temos aí 200 volts de tensão da fonte. Analisando aqui o divisor de tensão como nós fizemos, nós chegamos a uma tensão de 80 volts para os dois resistores. Então, nós sabemos que, somando essas duas tensões aqui, V3 e V4, as duas precisam totalizar 200, que é o total, menos 80, que já ficou nesse resistor aqui. Então, as duas deveriam totalizar 120 volts. Então, a gente pode seguir essa estratégia que foi seguida aqui, o resultado está correto. Ou a gente poderia agora, sabendo, né, que a soma das duas tem que dar 120, eu posso aplicar o divisor de tensão, né? Ou seja, como que 120 volts vão se distribuir para dois resistores em série, sendo um de 20 e o outro de 40? Poderíamos então fazer o seguinte, V3 é igual a tensão total, que vai ser distribuída pelos dois resistores, vezes a resistência própria dele, né? Então podemos fazer aqui, né, para o cálculo da tensão V3, o total que vai se dividir, que é 120, vezes a resistência própria dele, dividido pela soma das duas resistências. Então vai ficar aqui 120 vezes 20 sobre 60. Então 120 sobre 6 dá 20, vezes 2, 40 volts para o resistor 3, igual a gente calculou aqui em cima. E para o resistor 4, podemos fazer a mesma coisa, 120 vezes a resistência dele sobre a soma das duas. Então nós vamos chegar aqui a 120 vezes 40 sobre 60. Então de novo, né, 20 vezes 4, 80 volts. É o mesmo valor que a gente obteve aqui também. Ou seja, é possível, né, resolver circuitos por vários caminhos diferentes. Então estou deixando aí à disposição de vocês essas ferramentas. É importante que vocês treinem a aplicação delas para depois ter mais desenvoltura, né, na hora de trabalhar com essas análises aí. Então não se esqueçam de fazer os exercícios da lista, que vocês vão aprender bastante com eles. Para fechar aqui, pessoal, eu deixei o circuito que eu montei para o slide, já aparece aqui no Tina. Esse é o mesmo software que eu mostrei para vocês naquela aula que eu postei tirando algumas dúvidas aí da colega de vocês. E aí, se vocês quiserem trabalhar com ele, eu vou dar mais uma instrução aqui. É importante que vocês trabalhem porque vocês precisam fazer a questão 8 da lista e ela envolve simulação. Aí ficou aberto, né? Vocês vão usar o programa que vocês quiserem. Mas eu aconselho o Tina porque vocês conseguem uma versão de estudante dele que é gratuita e é o mesmo software que está instalado nos computadores do laboratório do IF. Então, quando a gente for fazer uma aula prática, por exemplo, que passar por simulação, vai ser esse programa que a gente vai usar. Então, aqui é bem tranquilo, né? Para montar esse circuito que a gente está vendo aqui, é só a gente vir aqui em fontes, né? Source. E aí vocês vão ver a fonte de corrente aqui, ó. A current source, né? Uma fonte de corrente. Beleza. Então tá aqui minha fonte de corrente. Vou colocar ela para cima, né? Aqui em cima eu seleciono o componente e venho aqui nessas setinhas, né? Posso girar ele. E aqui ela já está com os seus 2 amperes. No caso de vocês aí, provavelmente não vai estar. Então vocês vão fazer o seguinte, né? Duplo clique. Quando abrir aqui, pede a corrente. É só colocar 2 amperes e clicar em OK. Depois nós temos os resistores. A gente pode vir aqui então em Basic, né? Ou seja, os componentes básicos do circuito. Percebam que a fonte de tensão está aqui, ó, a bateria. Quando vocês forem fazer alguma simulação que envolva fonte de tensão, é só buscar ela aqui. Então queremos os resistores. Então está aqui, ó. Resistor de... aqui ele já está com 40 ohms, mas a gente vai ajustar, né? Então daqueles dois ali em paralelo. Vou colocar mais um aqui, girar ele. E os 2 resistores em série.
virando ele aqui também, e o último resistor em série. Pronto. Os nomes estão na vertical, eu queria na horizontal. Vocês vão clicar no nome, não no resistor, no nome dele, e girar apenas o nome. E arrastar apenas o nome. Né? Vocês podem fazer isso aí para todos eles, para ficar mais organizado. Então, tá aí os nossos resistores. Quero trocar os valores, né? Aqui está com 50 ohms, por exemplo, não 40. Vem aqui, duplo clique. Ele está falando que a resistência é de 40. Não, a resistência é 50. Para o outro, a resistência é 200. Não, para 40, vou trocar. Aqui embaixo é 20. E o último, 40. Ok. Pronto, agora é só fazer a conexão, né? Se vocês chegarem um ponteiro do mouse aqui próximo desse X vermelho, vocês vão poder fazer as conexões. Então ligo aqui. Só ir fazendo as conexões, de acordo com o que aparece no circuito aí para vocês, tá? Não tem segredo não. Pronto. Agora que a gente já tem todos os valores certos, né, todas as conexões certas, a gente pode colocar os medidores. Então nós temos dois medidores básicos, o de tensão, que é ligado em paralelo, e o de corrente, que é ligado em série. Então podemos ver aqui, ó, medição de tensão no resistor 6. No caso, como ele está em paralelo com o resistor 5, nós estamos medindo a tensão nos dois ao mesmo tempo. Lembrando que o positivo do instrumento fica voltado para o positivo da fonte, né? Ou seja, de onde sai a corrente. Caso contrário, o valor medido vai ser negativo. Não é o que a gente quer. Né? Vou medir também a tensão no resistor de 7, foi chamado aqui de R7, né? Mas no exercício lá está como R3. E no último resistor também, que é esse aqui de 40. Lembrando que o Tina continua a contagem, né, que ele tinha começado aqui atrás. Beleza, então as tensões já vão ser medidas, agora eu quero medir as correntes. Então para medir a corrente nesses dois resistores aqui, já que eles estão em série e estão o mesmo valor de corrente, eu posso medir a corrente aqui, aqui, aqui ou aqui, tanto faz. A corrente que vai passar por todos esses pontos que eu indiquei é a mesma. Então podemos medir aqui, que tem mais espaço para colocar o instrumento, né? Então a ideia é abrir o circuito, eu deletei a linha que eu tinha feito. Agora eu coloco aqui o amperímetro, que é o medidor de corrente. Lembrando que o positivo, né, é o que recebe a corrente. Então a corrente está saindo aqui da fonte, vai passar pelos resistores e chegar aqui ao positivo. E aí eu fecho o circuito usando o amperímetro. Agora a corrente que vai passar por ele é a mesma que está passando pelos resistores. E aí a gente coloca também amperímetros para medir a corrente dos dois resistores aqui em cima. Então teria aqui, ó, um amperímetro colocado aqui. Na verdade ficou de cabeça para baixo, né? Estava certo e eu virei, não precisava, ou não podia virar, né? Para ser mais exato. Então tá aí, o amperímetro para os dois resistores. Vou conectar aqui. E aqui em cima vou conectar de novo na fonte. Então, a corrente vai sair da fonte, dividir para os dois resistores, passar dentro do amperímetro, para ele poder fazer a medição, passar pelo R5, R6, passar pelo R7, R8 e por fim no amperímetro de novo. Agora que já está tudo correto, a gente pode rodar essa simulação. Então vem aqui em análises, desce a análise e pede para fazer os cálculos de tensão e corrente. Ok. Aqui ele falou de um erro, que provavelmente está relacionado à falta de uma referência, né? Que seria esse símbolo aqui, chamado terra. Então é basicamente para falar qual parte do nosso circuito que é o 0 volt. Eu quero que esse ponto aqui seja 0 volt, mas não vai fazer muita diferença para a gente não. Tá? Nessas análises mais simples aqui não tem muito problema não. Eu também vou apagar esse outro circuito, que está igual ao que eu acabei de fazer, só para o Tina não indicar erros. Tá? Então de novo, análise, descer análise, mandei calcular as tensões nodais. Então observem que temos os valores do cálculo. A corrente de 2 A se dividiu aqui 1,6 e 400 milha, ou 0,4. As tensões nesses resistores são de 80 volts. Nesse resistor aqui nós temos uma tensão de 40, nesse aqui uma tensão de 80, totalizando os 120 que a gente viu lá no divisor. E aqui, né, 2 A, que é a mesma corrente da fonte. Então todos os valores estão batendo com o que a gente tem no cálculo. Né? E isso aí é bom, que vocês vão poder até conferir. Sempre que vocês fizerem um cálculo aí na casa de vocês, vocês já vão poder logo em seguida verificar se esse cálculo está correto ou não,
fazendo a simulação do circuito no Tina. Aconselho vocês a trabalharem desse modo. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Se eu tirar aqui a fonte, eu posso colocar nela um medidor, né, a gente vê aqui na aba de medidores, que tem um ômega dentro, ou seja, ele é um ohmímetro, é um medidor de resistência. Se eu colocar esse medidor de resistência aqui e vir em análises e rodar a análise, ele me dá a resistência equivalente do circuito. E aí esses medidores aqui vão dar valores que não significam nada. Tá? Esses valores aqui não tem nada a ver com o que a gente calculou, porque eu não coloquei a mesma fonte. Né? Agora eu tenho um ohmímetro medindo, eles estão sendo alimentados por um ohmímetro, né, por assim dizer, e isso daí não quer dizer nada. Né? Então tem aqui 100 ohms, que é a mesma resistência equivalente que nós calculamos, né? O que significa que o nosso cálculo ficou correto. Então esse daí é o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Precisando tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar um fórum aberto aí junto com a disciplina. Tendo dúvidas, vocês postam nele e eu vou respondendo para todo mundo poder ver e acompanhar aí as perguntas que vocês tiverem. E lembrando que a lista de exercícios já é para a próxima semana, né? Para a aula que vem. Eu já deixei aí também no AVA disponível o lugar, né, para vocês entregarem essa lista. Então não deixem para a última hora, já comecem a trabalhar com ela. O que vocês estão vendo aqui hoje, né, já tem aplicação nessa lista também, não é essencial para resolver ela, mas vocês já podem aplicar também no momento de resolver as análises de circuito. E a simulação também, eu peço aí para vocês simularem 3 circuitos pequenos, comparados com esse daqui. Vocês vão ver que vai ser bem tranquilo. E aí não se esqueçam de gerar o PDF da lista para me entregar na semana que vem. E lembrando que ele tem que estar em boa resolução. Tá? Então é isso aí, nos vemos em breve.